Boa noite, meu povo. Bom, hoje a live é interessantíssima, hein? Vou falar sobre como dar um verdadeiro restart para o seu intestino. Lembrando que quem não conseguir entrar essa live vai ficar gravada ali no meu feed, tá? E você pode compartilhar com diversas outras pessoas, mas hoje eu vou falar muito sobre a nossa saúde intestinal, o que é essa saúde intestinal. Então sejam muito bem-vindos para essa live sobre como reiniciar o seu intestino. Então eu espero vocês, estou aqui. Oi, Tânia. A Tânia é uma super médica, gineco, que estamos nos falando mais, né, Tânia? Sejam bem-vindos todos. Bom, gente, falar sobre intestino é uma das coisas mais importantes, né, hoje em dia. A saúde intestinal, ela tem sido muito procurada, né, mas muito pouco esmiuçada ou entendida. Muito obrigada. Gente, compartilhem com todos os amigos, né? Porque essa live vai ser muito interessante, então aproveitem, né? Então vamos lá, gente, ó. Pode ser que não tenham muitos agora, mas vão chegando. A live ela tem 30 minutos, tá? Então eu vou falar muito sobre a importância da gente cuidar da nossa saúde intestinal. Então, assim, primeiro de tudo, é muito importante que a gente entenda que o nosso sistema gastrointestinal, ele precisa funcionar adequadamente, ele precisa estar em harmonia, ele precisa estar funcionando de maneira podemos dizer adequada, né? E para que isso aconteça, é importante que a gente tenha alguns pontos. Primeiro, uma mastigação adequada, depois uma digestão adequada, uma absorção e uma eliminação, né? Então, eliminar os resíduos de maneira adequada. Então, para que isso aconteça, a gente sofre influência de inúmeros fatores, né? Então, inúmeros fatores vão influenciar ou negativamente ou positivamente. Um dos fatores que mais influenciam é a nossa dieta. São os nossos hábitos alimentares, o que a gente come, né? O que a gente coloca para dentro. Mas não só o que a gente coloca, mas como a gente coloca, né? Então, se você está num ambiente que está estressado, você vai comer rápido esse alimento, você não vai mastigar adequadamente e você não vai liberar a enzima, que é a amilase, que é responsável por grande parte da digestão daquele amido que você está comendo ali. E isso vai causar um super efeito colateral daqui a algumas horas ali, quando esse amido mal digerido ele sofrer um processo de fermentação e você ficar com aquela barriga extremamente estufada, né? Então é muito importante que a gente entenda todo esse equilíbrio, né, do nosso corpo. Além disso, né, outro fator é o estresse. O estresse ele tem sido uma constante, né? Então o estresse ele tem se tornado crônico. Eu tenho visto, converso muito ali com a Tânia sobre isso, né? Então as pessoas elas têm vindo com um comportamento de muita excitabilidade, né, do sistema nervoso central, então muito agitada, né, então comendo rápido, sem tempo para comer, não pensando na qualidade desse alimento. Então não existe como restartar o seu intestino se você não tiver essa consciência do que você está comendo e do que você está fazendo da sua vida em relação a esse ambiente estressante, né? Então não tem como a gente sair do estresse, tem como a gente minimizar esse ambiente estressante e aprender a lidar com isso. Então, isso é uma das coisas que eu converso muito com os meus pacientes. Claro que tem essa questão de pessoas que têm, por exemplo, um estresse pós-trauma, né? Então, que tem lá no nosso cérebro, a gente tem a nossa amígdala, e a nossa amígdala, muitas vezes, numa pessoa que tem um estresse pós-trauma,
Isso pode impactar muito qualquer coisa que acontece, essa pessoa ela não consegue lidar com esse estresse, né? Então isso vai impactar no dia a dia dela, tá? E tudo isso, gente, tem uma conexão ali no intestino, cérebro e intestino, invariavelmente. Então a gente já falou da alimentação, que é um fator que influencia na nossa saúde intestinal, o estresse que pode influenciar negativamente na nossa saúde intestinal, o uso de medicações. Quantos de vocês usam, né, medicações contínuas, né? Então, uso de anticoncepcional contínuo, uso de antibiótico, muitas vezes sem necessidade, o uso de inúmeros, né, anti-inflamatórios. Então tem inúmeros outras medicações, né, que vão afetar negativamente a microbiota. E uma coisa que é muito importante da gente entender, que a nossa microbiota, o nosso intestino, ele é resiliente. Ele não é assim, você pode falar assim, Ju, mas essa medicação que eu tomei já vai estragar todo o meu intestino? Esse é um dos grandes medos dos meus pacientes, né? Não é só isso. É o que você faz constantemente, né? É o que você come constantemente, é como você se comporta constantemente, é a medicação que você está usando continuamente. E a Tânia, que é a gineco, a doutora Kelly, que também apareceu aqui, né? A gente conversa muito sobre os nossos pacientes que já vêm, que a gente fala de poliencacado, já vêm com inúmeras desordens, né? E por isso que é tão fácil e, na verdade, é tão comum a gente ver essa desordem intestinal. Esse grande número de pacientes que não conseguem lidar com inúmeros sintomas, como gases em excesso, como estufamento, como dor abdominal, daí tem diarreia, daí tem intestino preso, daí arrota, daí já vem com uma SIBO. Hoje eu recebi um exame de uma paciente, que é aquele teste de hidrogênio expirado para SIBO, que é o supercrescimento bacteriano, de uma paciente que eu cuido há muito tempo. Uma paciente com um nível de estresse gigantesco, uma paciente que... Só que ela come bem, gente, ela não come mal, né? Então, mas ela teve um supercrescimento bacteriano. Então é muito importante a gente entender, analisar e individualizar, sabe, esse paciente. Outros fatores que eu posso citar aqui rapidamente é o tipo de parto que você teve, a amamentação, o tipo de aleitamento que você teve, né? Então ali nos primeiros meses, né, de vida principalmente. Então é muito importante a gente se ater a isso. Tá? Hoje eu tava estudando, eu gosto sempre de me atualizar, né? Por mais que eu trabalhe com isso há 15 anos estudando sobre intestino, a atualização a gente sempre aprende, né? E eu vi uma frase que eu até coloquei nos meus stories ali, que falava bem assim: ter saúde intestinal não significa não ter nenhuma doença diagnosticada, ou uma doença ou alguma comorbidade, né? E isso me fez refletir muito sobre nós, seres humanos, que geralmente a gente procura um profissional quando tem alguma dor. Quando tem, né? Então, o paciente ele me procura quando ele tem muito estufamento, dor, né? Ou quando ele já desistiu, já foi em todos os profissionais, não conseguiram cuidar e daí vai em mim, né? Então ele já está com um sintoma instalado. Né? Ou ele tem uma doença de Crohn, ou ele tem uma doença celíaca, então ele já tem uma doença instalada. Mas vamos pensar naquela pessoa que com certeza cada um de vocês conhece, né? Que come mal e tá vivendo a vida numa boa, que bebe um monte e tá vivendo uma vida numa boa. Será que ele tem uma saúde intestinal? Será que ele está cultivando as bactérias, a microbiota dele? Porque a nossa microbiota, ou seja, a nossa população de bactérias, elas precisam estar em equilíbrio, e isso chama-se eubiose.
equilíbrio dessas bactérias. E elas são importantes, gente, para regular o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunológico. Elas são importantes para a síntese de energia, elas são importantes para regular os nossos hormônios, elas são importantes para absorver inúmeros nutrientes, como zinco, selênio, magnésio, muitos. Quem me segue aqui, eu sempre reforço isso nos stories, não faça cocô caro. Não adianta você querer restartar o seu intestino pensando nos suplementos melhores. Por quê? Porque eu estudo todos os dias. E quando a gente vai lá e vê um artigo científico, né? Então, disbiose. Vocês sabem o que é disbiose? Disbiose é quando existe um desequilíbrio na quantidade ou qualidade das bactérias que regem o nosso corpo. Então, quando existem mais bactérias patógenas, ruins, do que benéficas, existe esse desequilíbrio. E daí o nosso corpo ele vai começar a ficar sintomático. Vai ter cada vez mais sintomas, cada vez mais desordens, cada vez mais dor e vai ficar cada vez mais complexo. E se a gente não tiver uma etapa para corrigir isso, você sempre vai viver nesse looping de desequilíbrio e sempre vai viver insatisfeito. Então, restartar o seu intestino não é gastar uma fortuna em suplementação. Para que você restarte o seu intestino, a primeira coisa é você ter consciência sobre o que está acontecendo com o teu corpo, com essa bagunça. E daí tomar uma atitude, que eu acho que isso é o passo mais difícil. Se você não tiver consciência, nem adianta você gastar fortunas em probióticos, em microbiomex, que não vai adiantar nada. Primeiro, é importante que você tenha consciência do que está acontecendo para que você mude. Então, eu acho assim, claro que eu não vou falar todos os passos aqui, senão ficaria horas, mas o primeiro passo é você avaliar o que você está comendo. Mas avaliar de maneira criteriosa, não é se auto-enganar. É avaliar, primeiro, como que está a sua alimentação no dia a dia? Como que está a tua alimentação? Então, assim, eu vou considerar que você, paciente que está me vendo, é um paciente que come mal, pra caramba, e está começando a criar essa autopercepção. Então, assim, como que está a sua alimentação em relação a doces? O que você come de doces ao longo do dia? Como que está a sua alimentação em relação aos embalados, aos enlatados? Você tem tempo de comer, você sai correndo, vai comendo no carro todo atropelado. Se você não faz essas mudanças, né, essas etapas, né, para que você evolua, para que você passe de fase, é que nem no videogame, né? Então, você não passa de fase ali se você não tiver completado, né, aquele jogo. O nosso corpo é a mesma forma. Você precisa primeiro ter essa consciência em relação a como você está comendo, em relação ao que você está comendo, em relação a, vamos colocar por ordem, né? Você está consumindo muitos enlatados industrializados. Então, vamos começar a retirar isso. Você está consumindo quantas frutas ao dia? Ontem eu atendi um pacientinho meu de 10 anos, uma fofura, né? Que a mãe falou bem assim, não, ele não consome glúten, ele não consome laticínios e ele não consome frutas. E aí? Como que ele vai alimentar as bactérias? Porque isso parece óbvio, mas como que ele vai alimentar as bactérias que são alimentadas, as boas são alimentadas por essas frutas, esses nutrientes, por uma digestão adequada, se ele não consome? Não é só tirando o glúten. Então ele continuava com manifestações gastrointestinais. Ele continuava com urgência fecal, ele continuava não ganhando peso. Então é claro que ele não vai continuar, porque ele não está nutrindo adequadamente esse intestino.
Então, pensando aqui, eu quero que você trace essas mudanças para que vire uma constante na sua vida, para que você busque realmente minimizar, né, esses alimentos que são industrializados, que são ricos em toxinas, que são ricos em nesses antes, né, nesses emulsificantes, nesses conservantes. Então, se você tem esse hábito, essa rotina, é muito importante você começar a reduzir isso. É muito importante você começar a colocar na sua alimentação uma alimentação que é menos processada, mais in natura. Isso já vai começar a fazer uma mudança na tua microbiota, na tua digestão, e você já vai começar a sentir menos sinais e sintomas. Daí, depois, você parte para aqueles alimentos que são da classe, que são chamados FODMAPs, que são os alimentos fermentáveis, que são de difícil digestão. Por que eu falo isso? Parece tipo, muitos de vocês vão falar, gente, a Juliana tô perdendo meu tempo aqui. Mas não, gente. O óbvio para mim não é o óbvio para vocês. Ou muitas vezes é o óbvio, mas vocês não colocam em ação. Por quê? Porque vocês já, não, isso é óbvio. Mas você coloca em ação? Muito do óbvio para mim eu não coloco em ação. Então, por isso que eu estou reforçando aqui para vocês. Que é importante que vocês coloquem essa rotina da alimentação menos processada. Fechou isso? Conseguiram? Ok? Diminuíram o consumo de bebida alcoólica? Então tá bom. Então agora eu vou dar uma olhada naqueles alimentos que são fermentáveis, que são da classe dos FODMAPs, que eu vejo que eu tô com estufada, que eu tô com dor, que eu tô com desequilíbrio, que são os alimentos que muitos deles são super saudáveis. Existem frutas que são mais fermentáveis. O alho é mais fermentável, né? Os feijões são mais fermentáveis. Mas o que eu oriento para vocês é primeiro olhar para o quanto de açúcar você consome, por quanto de trigo você consome e por quanto de laticínio você consome. Esses três que eu citei aqui são os alimentos que mais agridem a mucosa do intestino, que é o que você precisa ter muito protegida. A nossa parede intestinal, ela é permeável, ou seja, ela vai, seleciona o que precisa, mas ela não pode estar assim, ela não pode estar hiperpermeável, porque senão vai atrapalhar todo esse processo de absorção e vai aumentar a quantidade de citocinas inflamatórias, desencadeando um processo inflamatório gigantesco. E que pode afetar a parte neuronal, pode afetar a pele, pode afetar, né, a órgão genital e ter candidíase de repente, pode afetar a tireoide e piorar os anticorpos da tireoide. Então pode gerar uma loucura para o teu corpo, tá? Então isso é muito, muito, muito importante, tá? Então assim, pensando nesses alimentos que são fermentáveis, uma coisa que eu coloquei aqui bastante, porque eu fiz uma cola aqui, né? Porque senão eu não consigo lidar com tudo, é melhorar o sono, melhorar a qualidade do sono. Quantos de vocês têm problema com o sono? Quantos de vocês não têm um sono regenerativo? Ah, Ju, mas sono tem a ver com microbiota? Tem a ver com microbiota. A gente é uma tríade, assim, sabe? Alimentação, sono, estresse. Muito, muito, muito importante, né? E se você entra nesse desequilíbrio, né, de não ter um sono adequado, você vai alterar o teu nível de cortisol. Olha só que louco isso. Pensem comigo e avaliem se não tem a ver. Vamos pensar num dia que você está super estressado e você não conseguiu ter um sono regenerativo. Como que você vai acordar? Você vai acordar extremamente cansada. E você vai acordar extremamente cansada porque aquele hormônio do estresse, que chama-se cortisol, que era para estar alto, ele começa a ficar mais baixo, porque vive uma constante de sono desequilibrado, e daí isso vai alterar esse cortisol.
E ao longo do dia a gente tem muitos BOs para resolver, isso vai sugando a nossa energia. Quando chega no final do dia, a gente está sem energia. Quantos de vocês estão sem energia e vão buscar por doce, vão buscar por gordura, vão buscar por sal, ávidos por isso? Por que que isso acontece? Por uma desregulação do teu cortisol, de um sono desequilibrado, e lá se foi a dieta que a Tia Ju indicou para cada um de vocês. Ah, mas eu indiquei uma alimentação que é baixo teor de FODMAPs. Lascou-se! Vocês não querem saber se a dieta é baixo teor de FODMAPs, não querem saber. Né? Vocês vão consumir alimentos, vocês vão pegar um fast food, vocês vão comer o que tem pela frente, porque vocês estão esgotados. E isso faz com que esse restart no intestino ele tenha muito insucesso. Então, é muito importante que vocês prestem atenção nisso, que a gente olhe para o paciente, porque a gente olhe para a gente de uma maneira interdisciplinar. Não é só os alimentos que são fontes de FODMAPs. É esse indivíduo como um todo, como ele está se sentindo, né? Se ele está usando um monte de medicação. Quantos pacientes, não sei se a Gine está aí ainda, mas assim, quantos pacientes chegam com candidias de repetição? Né? Quantos pacientes chegam e assim, geralmente eles chegam com candidia de repetição e usam uma série de fluconazol, de antifúngico, e estão usando anticoncepcional, e estão com uma alimentação que é rica em açúcar, que estão num ambiente extremamente estressante, que ingerem um monte de bebida alcoólica. Lascou-se. O antifúngico, o fluconazol, o cetoconazol não vai adiantar de nada. Vai fazer uma parede biofilme ali e não vai adiantar de nada. Então, é muito comum, né, Tânia? Muito comum, né? E daí os pacientes ficam loucos, né? Loucos, falando, como? Eu tô gastando um monte de medicação e não tá adiantando. Não tá adiantando porque a mudança não foi feita. E hoje a gente tem estudado muito isso, né? Que grande parte das doenças tem início ali no intestino. Então, eu falo que ser nutri é uma profissão ingrata. Não sei vocês, nutris, é muito ingrato ser nutri, porque assim, ó, quando chega lá, os pacientes não querem fazer a dieta, eles não querem, eles só reclamam, mas tá tudo lascado, né, a alimentação. Então, assim, é muito mais fácil da medicação, muito mais fácil. Mas mudar o comportamento requer muita autodisciplina, né? Porque hoje em dia, eu tô com uma paciente que está, inclusive, nessa live, que falou, Ju, eu tenho um monte de eventos, eu não sei como lidar com esses eventos. E é verdade. A gente tem uma série de eventos e fala, meu Deus, como que eu vou lidar com isso, né? Mas assim, se você já restartou esse intestino, se você já começou essa mudança ela está constante na sua vida, você consegue manejar o teu estresse. E isso pode ser com fitoterápicos, isso pode ser com meditação. Eu acho que a gente tem que ter essa conscientização da mudança, de dormir mais cedo, de prestar atenção. Parece besta, mas tem um monte de gente que dorme 2, 3, 4 horas da manhã, né? E essa conscientização vai fazer com que a sua microbiota se organize. E daí os extras não vai desequilibrar. Você tem que pensar como se fosse na tua casa, né? Tua casa tá lá, toda zoneada. Tipo acumuladores. Você já viu naquela série? Acumuladores. Tá uma loucura. Por onde eu começo? Eu começo pelos objetos maiores. Então eu começo pelo que é mais acessível para mim. Eu começo pela Coca-Cola que eu tomo todos os dias. Eu começo pelo fast food que eu peço no final do dia porque eu não tenho tempo. Eu começo por isso. E daí eu vou colocando as frutas, e daí eu vou reorganizando essa microbiota. Eu, Ju, tenho necessidade de frutas e vegetais. Com certeza a Tânia, com certeza meus pacientes têm também. Por quê? Porque isso já virou um hábito instalado. Essa microbiota, ela está se nutrindo desses nutrientes.
né? Daí, a gente sim precisa usar alguns suplementos, precisa usar algumas enzimas, precisa usar alguns pós-bióticos ou pré-bióticos para proteger esse intestino, precisa desinflamar esse intestino, mas sem essa consciência a gente não consegue. Uma outra coisa que eu anotei aqui, né, que é ingestão de água. Você sabia que a gente precisa de 40 ml de água por quilo de peso? Se você tem 70 quilos vezes 4, quanto que você precisa? 2.800, é isso? Não sei se eu tô muito boa, mas eu acho que é 2.800. 2 litros e 800. Quantos de vocês toma 2 litros e 800? Pode marcar aqui. Quantos de vocês? Muito poucos provavelmente tomam 2 litros e 800 de água por dia. Ah, porque eu não tenho tempo. Ah, cara, porque eu não tenho hábito. Faz-se o hábito. Só depende da sua prioridade. Então, todos esses pontos que eu coloquei é muito importante para que você consiga ter essa constância, essa regulação da microbiota. Sabe um ponto que os meus pacientes falam: Ju, eu fiz essa dieta, quanto tempo vai essa dieta? Gente, essa dieta, ela demora mais ou menos, quando você vai fazer toda a questão dos FODMAPs ali, né, a alimentação dos FODMAPs, você precisa de pelo menos 4 a 8 semanas. Tá? E junto a isso, você precisa sim de algumas enzimas. A gente vai avaliar, tem um exame, chama-se coprológico funcional, um exame de fezes que vai avaliar como que está esse sistema digestivo, tá? Então a gente vai avaliar se há presença de amido, de gordura, de fibra muscular. Então a gente avalia como que está esse sistema digestivo. Então, se o paciente ele tem muito estufamento, provavelmente ele não consegue digerir esse amido. E o que está relacionado? Com a mastigação. Adianta eu entupir ele de enzimas, de amilase, sendo que ele não mastiga? Entende? E assim, eu falo porque eu sou extremamente ansiosa, agitada, tô suando aqui, mas é muito importante que a gente crie, se esforce para essa consciência, para que isso seja um hábito, né? Para que isso seja uma constante, porque daí esses sinais de desequilíbrio, eu tenho um grande amigo que é o Dr. Marcos Radke, que é um médico, um gastro de São Paulo, e ele fala assim, que o nosso sistema gastrointestinal, ele é um gentleman. A gente tem que mastigar, digerir, soltar um punzinho e evacuar, né? Não é essa loucura de e arrota e volta. E isso acontece porque a gente deixa. E daí a gente vai tapando o sol com a peneira e daí vai virando um looping, né? Então criar essa consciência, se proteger, ter estratégias para minimizar esses sinais é fundamental. Então não se deixe enganar. Não existe milagre, né? A mudança, ela precisa acontecer a partir dessa conscientização. E quando o teu corpo está muito bagunçado, sim, você precisa ter um cuidado maior por pelo menos 4 a 8 semanas, para que essa desorganização, esse lixarada que está no teu corpo, você consiga matar essas bactérias por inanição. Você está mantendo essas bactérias vivas, gerando cansaço, gerando desordem, gerando alteração do sistema imunológico, gerando retroalimentação desses fungos, se você continua com uma alimentação ruim, com sono desequilibrado, com uma ingestão de bebida alcoólica louca, né? Com estresse lá nas alturas. E sim, gente, existe como manejar. Existe como manejar. Né? Eu tento manejar todos os dias. Hoje eu tava trocando ideia com a Tânia ali, né? Sobre como que a gente consegue manejar a nossa vida pessoal, nosso trabalho, as coisas. Né? Claro que às vezes dá uma loucura e eu falo, não, calma aí. Vamos colocar os pingos nos is e vamos voltar pra cá. Porque ninguém vai fazer isso pra você, é só você que vai fazer. Não adianta. Tá?
Então, para a gente restartar esse intestino, finalizando aqui, é muito importante a autoconscientização. Você se conscientizar de como você tá e você começar baby steps, sabe? Passinho a passinho. Então, primeira questão é como estão os teus hábitos. Então, assim, enumere. Ju, ó, eu tô assim, eu tô comendo mal, eu tô comendo chicletes todos os dias, eu tô tomando energético. Gente, tem gente que toma energético todos os dias. Eu tô tomando energético porque eu vivo cansada. Enumere e comece a colocar metas para você ir retirando gradativamente. Quando você retirar gradativamente todas essas substâncias que estão ruins, né, que são ruins para o teu corpo, daí você pega, entra ou busca um profissional, ou entra nessa conduta dos alimentos que são fontes de FODMAPs, principalmente a retirada dos açúcares, a retirada dos lácteos, a retirada do trigo por 4 a 8 semanas, mantendo essa alimentação adequada. E daí você vai começar a reorganizar a tua microbiota. A tua microbiota, ou seja, as tuas bactérias que estavam ali mais, vamos dizer assim, mais desequilibradas, né? As bactérias que estavam as bactérias boas, que estavam mais quietinhas, que estavam em menor quantidade, você vai aumentar essas bactérias que são benéficas e você vai reduzir essas bactérias que são maléficas por inanição, fazendo com que o seu corpo volte ao equilíbrio, à eubiose que eu comentei. Algumas vezes são necessários alguns agentes, alguns suplementos, né, que geralmente, claro que tem o profissional que vai nos auxiliar. Então, muitas vezes é necessário o extrato de própolis, o extrato de berberis, o extrato de orégano, né? Então, muitas vezes alguns chás a gente associa. Gosto muito do alecrim, do gengibre, né? Para fazer toda essa ação de diminuir esses gases, de matar essas bactérias por inanição e depois recuperar essa microbiota mais fácil. Mas para isso, claro que é importante um profissional. Mas assim, eu acho que o primeiro passo eu consegui dar para vocês. Eu consegui, né, conscientizar vocês da necessidade dessa mudança. Gente, se vocês gostaram, né, dessa mini live, eu gostaria que vocês pegassem esse aviãozinho, que vocês mandassem para todo mundo. Essa live vai ficar gravada, né, aqui no meu feed. Agradeço a presença de todos. Muito, muito, muito obrigada a todo mundo por me ouvir, né? E espero que eu tenha ajudado cada um de vocês. Eu acho que o meu grande propósito de vida é a conscientização, né? Muito obrigada, Kelly, muito obrigada, Tânia, Miriam, todo mundo, muito, muito obrigada, Gabi, né? Então, gente, boa noite, fiquem com Deus, boa semana, um grande beijo.